Boa tarde. Vamos orar? Deus querido, obrigado pela tarde de hoje, pelo domingo. Senhor, te agradecemos por mais uma semana que se renova, Deus, e queremos também, Senhor, por favor, te pedir a tua orientação para a disciplina de Efésios, Senhor, possa nos encher da tua palavra, nos dá os teus princípios, Senhor Deus, nós pedimos que venha também a proteger nossos corações, os nossos pensamentos durante essa semana. Vem estar conosco, Senhor, te peço em nome de Jesus, amém. Muito bem, olha só, nós vamos agora falar um pouquinho sobre essa parte da cidade de Efésios, tá? A gente falou na semana passada um bocado, e hoje nós vamos falar, aí você pode dividir assim, aí no seu caderno, início da igreja de Éfeso, tá? Vamos dar uma abrangida sobre a parte da geografia de Éfeso e também vamos fazer uma leitura rápida sobre a religiosidade naquela cidade. Então, começando aí, início da igreja de Éfeso. Provavelmente a igreja de Éfeso, né, surgiu na segunda viagem do apóstolo Paulo. É interessante, se você conseguir acompanhar, tá, joga ali, que aí fica mais prático até da igreja tomar as anotações. Então, possivelmente foi na segunda viagem de Paulo, né? E ali ele deixou 2 amigos. Quem foram os amigos? Áquila e Priscila, exatamente. Anota esses 2 nomes aí, 2 amigos de Paulo, que esses 2 amigos tinham algo em comum. Olha só como é importante a gente falar do Evangelho, por onde nós passamos, onde nós trabalhamos e estudamos. É importante porque você vai fazendo amigos e esses amigos possivelmente vão, né, daqui a pouco, tomando aquela liberdade para também evangelizar no seu trabalho. E Paulo não fazia diferente. Ele conheceu aqui Áquila e a Priscila e ali esse casal começou, eles deram início à igreja lá em Éfeso. Por onde você passar, não esqueça que esse seu amigo, essa sua amiga, esse casal de amigos aí, podem ser os sucessores, que vão levar possivelmente uma igreja que você começou, que você iniciou. Então, esse casal, né, deu prosseguimento ali ao evangelho naquela cidade, quando Paulo necessitou depois voltar para Jerusalém e fazer as visitas, aquelas visitas missionárias que a gente já estudou no ano passado. Áquila era judeu e tinha algo em comum. Você sabe qual era a profissão de Áquila? Qual era a profissão de Paulo? Né, que o Stefson acabou de fazer ali conosco aquela revisão, através do exercício. Qual era a profissão de Paulo? Qual era? Ele era um construtor de tendas. Hoje, né, como bem colocado pelo Stefson, possivelmente um empresário no ramo de edificações, um engenheiro, um arquiteto, alguém que constrói casas. Então, Paulo tinha esse amigo, que também, em comum, era amigo dele de profissão. Então, Áquila, ele fazia também as tendas, fabricava tendas naquela época. Ele e a sua esposa moravam onde? Moravam em Roma. Tá? Anote isso aí, é legal você anotar esses detalhes. Eles moravam em Roma, quando o imperador Cláudio decretou que todos os judeus daquela época fossem expulsos, né, da capital, fossem retirados imediatamente da capital, os judeus. Por quê? Porque estava havendo ali um alarido, uma baderna, uma bagunça religiosa, e os romanos não gostavam de perturbação. Os romanos gostavam de festividades, eles gostavam de jogos, né, gostavam de colocar o pessoal lá dentro daquela redoma lá para morrer, para se alegrar. Era a política do pão e... Isso mesmo. Nada de problema. Judeus representavam problemas para a capital, por isso então foram expulsos de Roma. A terceira viagem missionária
de Paulo foi centralizada onde? Nesta cidade, porque ficava próximo, vamos dizer que ficava no meio do caminho de Roma. Ali, para você entender, não sei se você... tá aí, tem. Está um pouquinho pequeno, mas eu acredito que você vai conseguir enxergar. Você tem mouse? Não aparece, né? Vê se o mouse consegue girar ali e procura a cidade de Éfeso, que fica mais ou menos aqui. Eu vou aproveitar a minha sombra. Olha só, tá vendo a minha mão, a minha sombra aqui, ó? Agora eu vou subir, ó. Aqui é Éfeso, tá vendo? Éfeso, ó. Éfeso, Mileto. Eu sei que fica distante para você. No meio do caminho até a chegada de Roma. E essa parte superior todinha aí é onde hoje é a Turquia, que antes era conhecido como Ásia. Ásia. Pastor, a Ásia não é lá nos japoneses, chineses, coreanos, tudo mais. Não. Essa é a nova Ásia. Aquela ali é a antiga Ásia. A Turquia, ela era conhecida como Ásia, tá? E ali ficava... Isso, muito obrigado, valeu. Pontinho vermelho lá. Você vê que lá em cima está escrito a Galácia, né? Era dos Gálatas. Isso. E mais embaixo a Ásia. Depois ali vem Éfeso e Mileto. Então, Paulo resolveu se instalar nessa cidade. Por conta de quê, pessoal? Por que ele resolveu ir para essa cidade? Ela era uma cidade de fácil acesso por ser o quê? Uma cidade portuária. Onde tem porto, né, onde é uma cidade portuária, onde navios, né, conseguem atracar, ali vão chegar todo tipo de gente, olha, todo tipo de cultura, todo tipo de religiosidade. E isso aí você vai ver que logo mais vai causar um certo problema para Paulo. Então, vamos dar continuidade, agora vamos falar um pouquinho sobre, você pode colocar assim, ó, 2, né, ponto 2, geografia de Éfeso. Bote assim, ponto 2, geografia de Éfeso. Éfeso era uma cidade, né, importante, como a gente falou na aula passada, por ser uma região, né, portuária, que estava na Turquia. A Turquia ali teve um grande império lá no passado, né, foram os turcos otomanos, então não havia deixado ainda de ser algo sem muita expressividade, não. Era um povo muito forte, com uma cultura muito estabelecida e com muitos recursos naturais até hoje, por sinal. Então, lembre-se que a Turquia, na época, era chamada, como nós dissemos, de Ásia, diferente da Ásia que hoje nós consideramos. Por ser uma cidade, então, portuária, comercial e religiosa, Paulo decidiu se instalar lá, porque ele via uma grande possibilidade de lá iniciar uma igreja, começar um trabalho. Uma cidade cheia de problemas, uma cidade que não trazia muita segurança para quem lá estava estabelecido, né? Diferentemente, olha só, olha o pensamento de Paulo, gente, como era interessante. Paulo, ele se atirava, né? Ele, conforme o Espírito Santo que regia a sua vida, o ordenava a ir. Se o Espírito dissesse, eu quero que você fique em Mileto, quero que você fique em Éfeso, quero que você vá para Creta, quero que você vá para Roma, que é lá que você vai morrer, então lá estaria Paulo. Agora nota a diferença da forma de viver o evangelho deste homem com relação a eu e você. Nós queremos ir para onde é? Para onde é? Fala para mim, fala. Para onde é? Fácil. Para onde é? Cômodo. Para onde eu vou arrumar um emprego. Para onde eu vou lá me estabelecer e ter mais é muito legal, né? Uma vez conversando lá com os pastores, aí surgiu uma possibilidade assim. Nós queremos abrir uma igreja em Miami. Rapaz, metade da mesa pulou. Eu vou, eu estou dentro, meu irmão, pode deixar que eu tenho visto, eu já estou com a passagem comprada, deixa que eu já falo inglês, a minha família gosta de Miami, eu estou dentro.
Engraçado que o pastor Davi cortou na hora. Vai nenhum. Tem Mamuriacá para ir, tem Tefé para ir, tem só o interior, olha. Ninguém queria ir para o interior. Será que nós estamos realmente pensando no evangelho que vai ser multiplicado, aumentado no meio de um povo que não conhece Jesus? Ou será que nós queremos ir, levar um pseudo-evangelho, um falso evangelho para um local que já tem igreja, meu irmão, que já tem pastores lá, meu irmão, que já foi fundamentado o evangelho lá? É muito romântico, né? Você dizer, eu vou para a cidade tal, porque lá é brilhante de pregar o evangelho. Vai para onde não tem, para onde é difícil, para onde pessoas irão para o inferno. Era dessa forma, então, que o apóstolo Paulo pensava, e como eu disse, era regido pelo Espírito. O Espírito o incumbia de ir para locais onde pessoas possivelmente fossem para o inferno. Éfeso era uma cidade muito influente, por ser uma cidade portuária, comercial, religiosa. Lá, olha só, preste atenção como é que era essa cidade, né? Chegaram a construir uma estrada de mármore do porto até o centro da cidade. Eu não sei se a Cláudia recorda, mas nós tivemos a oportunidade de andar nessa estrada, totalmente de mármore, a coisa mais linda que você possa imaginar, até hoje, cheio de rosas, de um lado e do outro da rua, com colunas de mais de 20 metros de altura, de mármore, granito puro, talhadas à mão. Isso é só para você ver a suntuosidade daquela cidade, o poder econômico que aquela cidade tem até hoje. Tem até hoje. Então lá, eles não queriam muito saber de negócio de evangelho, de boas novas, de coisa nenhuma de Jesus, não. Eles queriam saber, do dinheiro. E a gente vai acompanhar isso ao longo da nossa aula de hoje, tá? Existia um templo muito grande, gigantesco, que era o templo da deusa Artemísia, ou Artemis, como se chama. Artemísia, ou Artemis, que tinha muita influência na religiosidade daquele povo. Era tido como o maior prédio do mundo naquela época, esse templo da Artemísia. A 7ª maravilha do mundo antigo. E, olha, 127 colunas, acabei de falar, 127 colunas, de mármore, e tinham 138 metros de comprimento de templo. Uma coisa suntuosa. Quando você chegava no porto, você já avistava o templo dessa deusa Artemísia. Muito bem. Ponto 3, vida religiosa de Éfeso, e é aqui que eu quero chegar. Essa cidade tinha uma salada de fruta, era um mix de religiões, Ninguém sabia o que era o quê. Tudo era misturado. Então vamos ver aqui pelo menos 4 situações, 4 grupos desses religiosos daquela época. Tu bote assim, primeiro grupo, e aí eu quero que você escreva, observe atentamente e já vai fazendo suas conclusões com o contexto agora da nossa época e da nossa cidade, tá bom? Primeiro grupo, o grupo dos irmãos que só sabiam do batismo de João Batista. Não sabiam de mais nada, eles só sabiam do batismo de João para frente, não sabiam nada para trás. Imagina que você só sabia do Novo Testamento para frente, não sabia do Velho para trás. Não sabia das maravilhas de Deus, a criação de Deus, não sabia das vitórias que Deus havia tido diante dos diversos exércitos inimigos, só sabiam de João Batista para frente. Tem igreja assim? Tem irmão assim? Tem gente assim? 2, judeus macumbeiros. Se existe um povo que é macumbeiro, que gosta de macumba, de feitiçaria, pode crer que são judeus.
Pastor, o senhor é doido de falar isso? Meu irmão, não tem um povo que goste mais de macumba do que judeu. Basta você abrir o primeiro livro de Crônicas, 2 Crônicas, e você vai ler lá toda a macumbaria doida dos judeus, do povo de Israel. Sim. Inclusive, tem até uma passagem, né, que o Senhor diz bem assim: vai lá embaixo no porão, pega um martelinho, quebra uma parede, lembrou? E você vai ver, abre um buraco, e você olha para dentro desse buraco e você vai ver a maior perversidade que o ser humano pode fazer embaixo das igrejas daquela época. Tudo que não presta. Homem com homem, mulher com mulher, humano com animais, sacrifícios de crianças. Isso tudo veio de onde, hein, gente? Veio daqui de Manaus, veio dos Estados Unidos, veio da África? Não. Dos judeus. Porque todas as vezes que esse povo se desviava dos caminhos do Senhor, o que acontecia? A ira de Deus vinha sobre, por conta dos falsos deuses que eles adoravam, quando esqueciam da misericórdia do Senhor. Então, esse segundo grupo, judeus macumbeiros, religiosos que praticavam uma espécie de voodoo evangélico. Ei, traz para agora. Parece com algo? Faz você lembrar de alguma igreja? Faz? Ainda existe igualzinho. Vem cá, meu irmão, nós vamos te curar. Pega aí, abre o bucho, pega a cabeça, rasga. Ei, irmão, você tem um câncer, irmão. Eu estou vendo que você tem uma mancha no seu pulmão. Isso não parece macumba? Aí traz o cara na sexta-feira, nas quartas-feiras, não sei do que, na quinta-feira do banho, na quarta-feira da flor, não sei o que. Isso é macumba, gente. Isso é macumba. Isso é adivinhação. Deus é muito certo sobre isso, que nenhum adivinho entrará no reino de Deus. Você pode ter conhecido na sua andança, né, por aí de igreja, pulando de igreja por igreja, você pode ter presenciado esse tipo de coisa por aí. Igrejas que trabalham assim, pastores que sobrevivem assim, né, de desenganar pessoas, dizer que pessoas estão com enfermidades, e ali você, né, rapta a consciência, captura a alma daquela pessoa e diz que vai curá-la. Fique de olhos abertos. Esse grupo ainda existe. Terceiro grupo, bruxas, feiticeiros e espíritos, né, cultos. São os kardecistas. São essas religiões, né, eu não vou falar o nome aqui, mas que você conhece, que gosta de espiritualidade, e vem um cara de noite, né, da mesa branca, aí bota o copo d'água lá, e você fica esticado na sala, depois você amanhece, já foi feita a cirurgia em você, tirou o cisto, tirou isso, tirou aquilo. Kardecistas. E quarto grupo, os idólatras pagãos, que eram os adoradores da deusa Artemísia, que também tem hoje, não tem? Tem muito. Você vai para essas cidadezinhas aí do Nordeste, não precisa ir muito longe não, né? Essa cidadezinha tem lá, você entra na cidade, né, 10 quilômetros de distância da cidade, você olha, você já vê lá a estátua no meio da cidade. É uma deusa, é um deus, que é cultuado por aquele povo. Aqui, nosso irmão que pastoreava aqui alguns anos atrás, o Val, foi para uma cidade. Não vou falar o nome da cidade, mas você sabe para onde ele foi. Ele foi pastorear uma igreja lá. E lá, rapaz, um santo muito forte, catolicismo muito forte. E ele saiu de lá à base de bala, mano. Primeiro ele mandou a família dele, que a família foi ameaçada de morte. Teve que mandar a família embora para Manaus, voltar para Manaus. Uma igreja que ele estava construindo, cheinha de gente já, de pessoas que haviam aceito Jesus, pessoas que estavam sendo transformadas suas vidas por Jesus. Aí, né, de repente ele mandou a família embora com medo. O pastor Davi disse: traga a sua família, estão correndo risco. Mas você segura a igreja aí, segura as pontas. Daqui a pouco, o prefeito da cidade mandou uns capangas cercar lá a igreja, derrubaram o muro da igreja,
e furtaram a igreja. E aí o Valdo disse, não, chegou, eu preciso vir embora. E veio embora. Então, é engraçado, né, e é curioso que todas essas coisas ainda acontecem nos tempos de hoje. Eu não me agrado quando vem um pastor, um irmão, quem quer que seja, e diga, eu estou indo embora. Para onde? Eu vou para Nova York, eu vou para o Japão, eu vou para a Europa, eu vou para... Poxa, irmão, sua cidade não precisa de evangelho? Não tem uma cidade mais próxima que você possa levar um evangelho? Você está indo para um local que já tem evangelho. Por exemplo, como é o nome da tua irmã e do teu cunhado? O Edson e a Fernanda, né? Resolveram ir para Fortaleza. Poxa, Fortaleza. Quem está afim de ir para Fortaleza que abriu uma igreja? Você lembra só da praia de Fortaleza, do Comarão de Fortaleza, da Lagoa de Fortaleza, do sol, do vento. Mas sabe para onde que o Edson foi abrir a igreja dele? Junto com a Fernanda? Meu irmão, no pior bairro de Fortaleza. Na zona trivermelha de tráfico de droga de Fortaleza. Andaluz, alguma coisa assim, né? Um bairro mesmo da quebrada, mano. Para entrar você precisa, né, antes pedir autorização para entrar. E é lá que está o Edson e a Fernanda. Então, como eu disse no início, não é uma coisa romântica. Estou indo porque lá é legal. Não, estou indo porque lá tem isso. Vai facilitar a minha vida. O apóstolo Paulo nos ensina aqui que, olha, ele era impelido pelo Espírito. O Espírito de Deus, ele apontava onde era necessário o Evangelho. E para lá ele era enviado. Então você acha que faz sentido, né, Paulo escrever mais tarde para os Efésios a respeito das guerras espirituais? Abra, por favor, a sua Bíblia. Eu vou levar um pouquinho mais de tempo, viu, Stefson, aqui. Eu não posso passar, já passei um bocado, eu não posso passar dessa parte aqui que é importante, porque aqui tem muito princípio. E eu queria que você abrisse, por favor, sua Bíblia. Vai lá no livro de Efésios, capítulo 6, no verso 10, e você vai ler comigo até o verso 18, tá bom? Paulo começa assim, finalmente... Olha só, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Já? Abriu aí? Abre sua Bíblia, meu irmão. Você ainda sabe abrir a Bíblia? Abre a Bíblia, meu irmão. Cutuca aí para o lado, aí, irmão, Efésios. Novo Testamento. Folheia com ele. Vistam toda a armadura de Deus. Ficar firme. Olha só os verbos que Paulo está usando. Ficar firme, armadura, olha só. Nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal na região celestial. Continuando. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Toda a armadura. Estejam, né, a ponto de você poder resistir no dia mau. E aí ele volta, né, finalizando assim, mantenham-se firmes. Cinto, couraça, escudo. Cinto, couraça, escudo. Você já tem seu cinto? A sua couraça, ela é resistente? O seu escudo, ele é intransponível? Ou está vazando, está entrando bala, está entrando flecha? Couraça. Para apagar todas as setas inflamadas do maligno. E você bem sabe que o maligno, ele está todos os dias tentando, né, nos derrotar. Todos os dias. Quando não é por uma pessoa, às vezes é por um parente nosso, dentro de casa, que fica ali, olha, ó. Enfraquecendo você, mentindo para você, daqui a pouco
você foi tomado por esse fermento do mal. Você sabia que quando você fala mal de um irmão seu, quando você fala mal de uma mulher da igreja, você fala mal de um homem da igreja, você sabe que Jesus está lá ouvindo tudo? Você sabe? Para um pouquinho aí. Para um pouquinho. Eu vou romper um pouco esse negócio dessa aula aqui, tá? Quando você fala mal de um irmão seu, Jesus está com você, ouvindo o que você fala dele. E vai ter um dia que ele vai falar com você, ele vai conversar contigo, ele vai dizer: ô Varley, por que você andava falando mal do irmão Stefson? Se vocês dois são do mesmo time, jogam na mesma base, estão no mesmo campeonato, por que você ofende o irmão Stefson, o irmão Tiago, o irmão Lucas, a irmã Lênio, a irmã Cris, a Vivi? Por quê? E eu acredito que Jesus vai ser severo. Por quê? Por quê? Porque isso é fogo amigo. Sabe o que é fogo amigo? Você pega, você treina com uma moçada para ir para uma guerra, já está todo mundo treinado, a gente vai para a guerra. Aí lá na guerra sai, como é que é o pessoal que vai para frente? Para primeiro batalhão, né? Infantaria. A infantaria são os primeiros que vão, ou vão matar ou vão morrer. Eles estão na infantaria ali, ó, correndo risco total de vida ou morte. Para quê? Para defender os que estão atrás. E aí ele está lá, de repente os que estão aqui atrás, olha, o cara não pode nem se defender. Estavam para salvar a sua vida, proteger o seu forte. Fogo amigo. Então o apóstolo Paulo, ele nos pede para prepararmos toda essa couraça, esse cinto, essa sandália, esse capacete, essa espada, para a gente poder estar combatendo junto. É o mesmo time, é para o mesmo sentido. Aqui não importa, como nós já pregamos muitas, não importa se você gosta ou não gosta, é um Senhor que é Jesus Cristo, é Ele que vai nos libertar de todas essas mentiras que o diabo coloca no nosso coração, na nossa vida. Nós sabemos então que Paulo, ele era um homem inspirado por Deus e que suas cartas não eram apenas para aquele tempo. As cartas de Paulo são para este tempo, elas são para mim e são para você, elas são para a igreja de Cristo, para aqueles que querem de verdade serem filhos de Deus. Olha só o que o escritor de Hebreus, abre aí Hebreus capítulo 4, verso 12, você já deve saber de qual é salteado esse verso. O escritor de Hebreus, que eu creio ser o próprio Deus, Jesus Cristo, ele diz assim: pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, e juntas e medulas, e julga. Olha, essa parte aqui é incrível, gente. E eu vou finalizar aqui. E julga os pensamentos e a intenção do coração. Se hoje, se esta semana, se esse mês você falou mal de um irmão seu, você precisa rever se essa palavra, ela de fato é uma verdade na sua vida. Porque se você falou mal dele, falou mal dela, você vai ser julgado por Jesus de forma severa. Próximo. Vamos lá. Paulo estava onde? Efésios, certo? Paulo está lá na igreja de Efésios, lá na cidade, na verdade. Aí, na cidade de Efésios, ele vai
como sempre, toda cidade que ele vai primeiro para onde? Primeiro para a sinagoga. E aqui não foi diferente. Paulo chegou na cidade, foi para a sinagoga. Lá na sinagoga ele começou a pregar o evangelho. Começou a ensinar o evangelho para os que queriam ouvir. No meio desses que queriam ouvir, veio aquele tipo de pessoa que o pastor Gleice acabou de falar. Os fofoqueiros, né? Que falam mal dos irmãos pelas costas. Esses fofoqueiros começaram a falar mal de Paulo e falar mal da mensagem de Paulo. O que Paulo fez? Já que aqui eles estão falando mal, eu vou para um outro lugar. E ele foi para um outro lugar. Ele foi ensinar lá na igreja não, perdão, lá na escola de Tirano. Nessa escola de Tirano, ele aproveitou, né, a oportunidade que o Senhor tinha dado, já que ele não poderia ensinar na sinagoga. Satanás pensou que tivesse ganhado, né? Tirei o púlpito de Paulo, tirei a sinagoga de Paulo, então Paulo não vai ensinar mais. Mas não. Paulo então vai para a escola de Tirano. Lá na escola de Tirano ele aproveitou essa oportunidade. A referência disso que eu estou falando está lá em Efésios 19:9, tá? Se você quiser anotar. Efésios 19:9. Então Paulo vai ensinar lá na escola de Tirano. Só na escola de Tirano, ensinando lá, Paulo passa 2 anos ensinando na escola de Tirano. E ele está ensinando toda e qualquer pessoa que quer aprender alguma coisa sobre o evangelho. Ele ensina gregos, né? Ele ensina judeus, ele ensina todos os gentios que queriam buscar, que queriam saber mais desse evangelho. Então, Satanás acaba não ganhando essa batalha, digamos assim, né? Nessa escola de tiranos funcionava mais ou menos assim, tá? Como é uma escola, né, de certa forma funciona parecido hoje. Como é que funcionava? Tinha aula pela parte da manhã e tinha aula pela parte da tarde, tá? A minha referência está Efésios 19:9. Dá só uma checada na referência aí. É Atos? Tá. Então eu estou errado, perdão. Tá. Atos 19:9, certo? Tá. Então lá em Atos 19:9 está falando tudo isso aqui. Como funcionava a escola, mais ou menos a escola de tiranos. Ela funcionava pela parte da manhã e pela parte da tarde, sendo que ela tinha um intervalozinho de 11 da manhã às 15 horas da tarde. É aquele período da siesta, né? Que quem tem essa possibilidade, tira esse período, né? Essa hora de almoço. Mas a hora do almoço deles era um pouco mais estendida do que a nossa. Então, desse período de 11 da manhã às 15 horas da tarde, Paulo aproveitava esse intervalo na escola para ensinar. E ele aproveitou esse intervalo durante 2 anos, ensinando a toda e qualquer pessoa que quisesse aprender. Com isso, o evangelho começa a crescer lá na cidade de Éfeso. Este é o ponto 4, tá? Não sei se a Natasha colocou aí. Isso, ponto 4. A gente vai agora para o ponto 5, tá? 5 princípios dos milagres extraordinários que aconteceu com Paulo, tá? Paulo executou esses milagres nas pessoas. A gente vai falar algumas coisas desses princípios. A minha referência aqui está Efésios 19:11. É Atos também, né? Eu estou todo errado. Em Atos 19:11 também está falando tudo isso, tá? Paulo começou a ensinar e aí veio um instrumento a mais que o Senhor deu para Paulo. Paulo ensinava, Paulo falava o evangelho, mas como a cidade de Efésios era uma cidade pagã, uma cidade que se envolvia muito com bruxaria, se envolvia muito com essas feitiçarias, se envolvia tanto que tinha até uma biblioteca de livros de bruxaria lá, tá? Essa biblioteca foi queimada com o passar do tempo, né, foi destruída, mas ainda tem resquício dessa biblioteca lá. Tá?
Então, para você ter uma ideia, tinha até livros de bruxaria. Então, era uma cidade muito pagã, uma cidade muito que se envolvia muito com bruxaria. Não só os gregos, quanto os judeus, mas todas as pessoas tinham algum contato com bruxaria. Aí a gente vê o seguinte, Paulo, através de Jesus, através de Paulo, na verdade, proporcionou que Paulo fizesse alguns milagres, né? Deu esse dom para ele, essa capacidade para ele fazer esses milagres. Por quê? A cidade inteira já sabia mais ou menos como é que funcionava, como é que era isso. Eles faziam bruxarias. Já, de certa forma, aconteciam milagres, mas não através de Jesus, não porque Jesus queria, mas os demônios provavelmente já proporcionavam, de certa forma, essas coisas através dos bruxos, dos magos, essas coisas lá. Então, Paulo aproveitou esse recurso e efetuou bastante milagres. Isso dava mais credibilidade no que Paulo estava falando. Se Paulo está falando que o Senhor é capaz de dar a vida, é capaz de salvar, de curar, logo em seguida que Paulo falava sobre isso, ele fazia um milagre, ia na casa de alguém, curava, ia na casa de alguém, ressuscitava alguém, ou com a fé das pessoas naquilo que Paulo estava falando, as pessoas pegavam capas, né, pegavam coisas que Paulo usava, e através da sua fé ela levava aquele objeto, um exemplo, a capa de Paulo, levava aquele objeto para casa, colocava em cima do ferido, do doente, e através da sua fé acontecia um milagre. Então, para eles, faziam todo sentido o que Paulo falava e os milagres que aconteciam. Isso dava mais credibilidade ainda para que Paulo estava falando. Aí tem uma passagem lá em Romanos 15, 17, vou pedir para você abrir agora rapidinho, só para a gente ler junto, que é para você entender o que mais ou menos Paulo fazia e como embasar mais o que a gente está falando aqui, tá bom? Pode abrir lá, Romanos 15, 17, capítulo 15, versículo 17 até o 19. Enquanto você abre aí, eu vou só explicar um negocinho. Paulo passou 2 anos em Efésios, certo? Nesses 2 anos que ele passou em Efésios, ele ensinou discípulos, ensinou aprendizes, e essas pessoas começaram a se espalhar, que tem pessoas que não eram natural de Efésios. Foi aí que surgiu a primeira igreja filha, tá? Desses 2 anos que Paulo ficou em Efésios, surgiu a primeira igreja filha lá em Colossos, tá? Quem assistiu Atos sabe que Colossos foi uma cidade que teve uma igreja filha, que foi fruto de Efésios. Já Romanos 15, 17. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e ação, a fim de levar aos gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de ensinar, poder de sinais, tá? E maravilhas, e por meio do poder do Espírito Santo, Espírito de Deus, assim desde Jerusalém e ao redores até ao Ilírico, proclamei a palavra e o evangelho de Cristo. Ele proclamava a palavra, ensinava a palavra, e através do Espírito Santo também ele realizava esses sinais e maravilhas, que é para deixar claro e para, como é que eu posso falar? Atestar que ele era um enviado e que ele falava através do Senhor. Certo? Sempre o propósito de Deus com qualquer sinal, qualquer milagre, qualquer maravilha é que as pessoas conheçam a Deus, tá? E o segundo motivo pelo qual pelo qual Paulo realizava milagres extraordinários, como vocês viram aí na passagem, é que Deus, ele trabalha para um lugar específico, para uma pessoa específica. Vou dar um exemplo. Quando Deus queria mostrar Jesus para aqueles reis, magos, astrólogos, o que ele botou?
Ele botou uma estrela, um sinal aonde as pessoas estavam olhando, tá? Então, Deus, ele sempre tem esse poder, ele sempre tem esse conhecimento de se fazer presente onde a gente está olhando, tá? Então, lembra dos exemplos aí, né? Outro exemplo, como Deus se faz presente naquilo que a gente vê, com pessoas específicas. Teve uma jovem que vivia saindo para a festa, e um dia, ela chegando de uma festa, domingo de manhã, ela olhou para a placa da igreja que ainda era lá na Chapada, Igreja Batista da Chapada, um monte de gente com um sorrisão assim, né? Do jeito que era a nossa aí na frente. Aí ela olhou, cara, eu vivo atrás de alegria, esse pessoal parece que é alegre. Hoje eu venho aqui nessa igreja, no mesmo domingo à noite, ela encontrou Jesus, ou ao contrário, né? Jesus encontrou ela. Então, Jesus sempre vai se fazer presente dessa forma. Ele trabalha de forma específica para pessoas específicas, tá? Por isso, Deus usou milagres e usou de feitos, né? Extraordinários ali em Éfeso. Eles estavam acostumados. Imagina um povo que mexia com voodoo, com macumba, com toda essa parte de espiritismo. E se não tivesse, né, esses milagres, esses sinais, as pessoas não dariam crédito para a palavra de Paulo. Então, como o Stephenson falou, Paulo falava e fazia, tá bom? Agora eu queria fazer uma atividade com vocês. Forma dupla aí rapidinho. Forma umas duplas aí rapidinho, tá? E eu queria que você contasse para a pessoa que está aí da sua dupla como é que Deus fisgou o seu olhar, a sua vista. Como é que você chegou, né, a conhecer Jesus? Rapidinho, vou dar dá mais um pouquinho de tempo. Vou dar 1 minuto para você contar a história aí, rapidinho, hein? Os dois têm que falar, os dois. Rapidinho. Vamos lá, como foi que Jesus capturou a sua visão, a sua atenção, como é que você conheceu Jesus? Conta aí rapidinho. Vamos lá. Quem tiver sem falar, eu vou chamar aqui para falar para todo mundo. Não se esconde, tia, estou te vendo. Já deu tempo? O que você aprende aí? Deus usou comigo de uma forma, usou com o seu Clodomir de outra forma, com o pastor Gleison de outra forma, lá com o tio Ali foi completamente diferente, tá bom? Deus usa diversas formas. A gente muitas vezes julga, né, algumas igrejas porque tem isso, porque tem aquilo. Deixa eu falar para você, Deus alcançou aquelas pessoas com aquela igreja, tá bom? Então a gente não pode estar julgando, tá? Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, Atos 19:11. E aí, do capítulo 19, a gente vai continuar lendo um pouquinho, tá? Deixa a Bíblia aberta, capítulo 19, estou no verso 11. Deus usou Paulo de maneira extraordinária em Éfeso, porque era um lugar extraordinário. Presta atenção, as pessoas eram ligadas com o mundo espiritual, o povo tinha muita familiaridade com esse negócio de mexer com espíritos, tá bom? E Deus se mostrou maior e mais poderoso do que todos aqueles outros deuses que eles conheciam ali, entendeu? Se um Deus que eles cultuavam não conseguia fazer alguma coisa, Paulo ia lá, fazia e mostrava que Deus é muito mais poderoso do que qualquer outro. E as pessoas olhando aquilo, entendi, esse é o verdadeiro Deus, é esse Deus que eu quero servir, o maior de todos, tá bom? Sinais acontecem para validar o que Deus está querendo fazer naquele lugar, tá bom? Então, se Paulo chegasse lá e falasse, talvez as pessoas não dessem tanto crédito. Era uma cidade movimentada, era uma cidade grande, né? Aqui em Manaus, imagina o agito que é. As pessoas não têm. Quem já fez evangelismo aqui na igreja? Matéria de evangelismo. Fez as saídas,
foi lá falar para o povo. Quem fez essas saídas percebeu que as pessoas não querem dar 5 minutos da atenção deles para a gente, quando a gente vai sair para falar, para evangelizar? Imagina naquela época Éfeso, uma cidade completamente depravada, que as pessoas mexiam com todo tipo de macumba, voodoo. Então Paulo precisava disso para atrair a atenção das pessoas, e Deus deu esse poder específico para ele, para que ele tivesse a atenção daquelas pessoas, porque Deus queria agir naquela cidade, tá bom? Então, o apóstolo tinha uma tarefa singular, que era fundar a igreja em Éfeso, e Deus deu um poder, uma autoridade singular para que ele pudesse fazer isso, tá? Lá no verso 13, diz assim: havia também alguns judeus, mágicos, feiticeiros, que andavam na cidade, de cidade em cidade, expulsando demônios, expulsando espíritos malignos, né? Quem fazia isso eram os 7 filhos de Seva, está lá no verso 14, tá bom? Um dos chefes dos sacerdotes judeus. Esses eram os falsos profetas. E aí, abre um parêntese aí nos 5 motivos pelos quais Deus faz milagres extraordinários, e coloca assim: 6 formas de reconhecer um falso profeta. Anote aí, 6 formas de reconhecer um falso profeta. Eu vou ler agora 1 João 4:1, tá? 1 João 4:1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Tem ou não tem falsos profetas por aí? Quem já viu? Quem já viu na televisão? Tem muito, gente. Tem muito, tá? Então a gente precisa saber reconhecer, e é essas ferramentas que você vai aprender a usar agora, tá bom? Eu vou dizer a característica de um profeta de Deus, e vocês vão entender que os falsos profetas fazem diferente, assim como os filhos de Seva faziam naquele momento lá na cidade de Éfeso, tá bom? Primeiro, o profeta de Deus, ele se diz servo de Deus. E esses filhos de Seva, eles diziam que eram filhos do sacerdote judeu. Não, eu sou filho do sacerdote, eu tenho poder para fazer isso. E na verdade o profeta de Deus diz: eu sou servo do Deus vivo, né? Quando a gente vê Davi dizendo que vai enfrentar o gigante: rapaz, tu vem para cima de mim com lança, com espada, mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Ele não disse: eu vou em nome do meu pai Jessé, nem do profeta Samuel. Ele disse: eu vou no nome do Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tá bom? Segunda forma de você reconhecer, o profeta de Deus, ele usa o nome do Senhor, o nome de Deus, enquanto esses profetas, eles invocavam o nome de vários deuses para ter certeza de que aquela macumba, aquele encantamento, aquele voodoo ia dar certo, tá bom? E nesta ocasião, eles puxaram até o nome de Jesus, em nome de Jesus, tá? E nós, esse já é o terceiro motivo, nós cristãos já sabemos que não é a palavra que tira o demônio do endemoniado, que não é a palavra que cura, né? É a sua fé, a sua crença, é o seu Deus que faz isso. E eles achavam que por dizer que estavam indo em nome de Jesus, eles iam resolver a bronca, né? Vai dizer que vai em nome de Jesus, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com ele, se você realmente não for firmado naquilo que você está falando, tá bom? Encantações e palavras mágicas não têm poder nenhum. Abracadabra, em nome de Jesus, isso não tem poder. A nossa fé não é nas palavras que falamos, mas sim em Deus, tá? Quarta forma de você reconhecer: os servos de Deus, os profetas de Deus, eles não fazem nada por dinheiro. E aí fica evidente um monte, né? Já mata um monte por aí, tá bom? Então, eles não cobram por isso. Olha o que a Bíblia diz. Lá em Mateus 10:8, Jesus disse assim: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça e deem também de graça. Então, se alguma pessoa está cobrando para fazer aquela operação espiritual,
Se alguma pessoa está cobrando para pregar o evangelho, já está errado, tá? Uma vez eu entrei dentro de um ônibus, né, um executivo, o cara entrou alinhado, pagou a passagem no executivo. Eu queria a atenção de vocês. Bíblia, ó, arrebentou na Bíblia. Pá. Eu digo, cara, eu já estava admirando o cara, ó. Tava assim, uau, esse cara é bacana. Aí disse, agora, como vocês receberam a palavra do Senhor, eu queria que vocês dessem uma contribuição para o meu ministério. E saiu cobrando das pessoas. Eu disse, nossa, né? É diferente se ele dissesse, eu vou dar uma palavra e quem quiser ajudar, ajuda. Mas não foi bem isso que ele fez, ele cobrou realmente, e eu fiquei pensando, nesse versículo, né? Mateus 10:8, é de graça que ele recebeu e é de graça que a gente deve transmitir, tá bom? Quinta forma de você reconhecer. Os falsos profetas, eles buscam glória para eles mesmos. Então, quando alguém aplaude, quando alguém, né, admira essas pessoas, eles não desviam esse foco que está neles para Deus. Né? Algumas pessoas conhecem, tem um cantor, né, que quando começou e tal, o show foi top, todo mundo aplaudindo, aí ele ficou gritando, a glória é de Deus, a glória é de Deus. Aí lá na frente parece que subiu a cabeça e ele esqueceu que a glória era de Deus. Não é verdade? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque o ser humano ele é vaidoso e mais cedo ou mais tarde você pode cair nesse pecado. Isso conta muito para quem é do ministério de música, para gente que vem aqui falar, pastor, professor, todo mundo tem que ter cuidado e em nada nós somos diferentes de vocês. Na verdade, a única diferença é que Deus está usando nesse momento. Amanhã pode ser você, amanhã pode ser o seu irmão, amanhã pode ser alguém que não está nem aqui para dar essa aula. Deus usou uma jumenta, né? Eu sou meio jumento, está usando, tá bom? Então qualquer um pode ser usado, tá legal? A gente precisa ter cuidado com isso. E os falsos profetas, eles têm esse problema. Aí tem uma lembrança, o que aconteceu com Herodes, né? Quando ele, em vez de desviar a glória para Deus, ele tomou para si mesmo e aí foi comido pelos vermes, tá bom? Aí vamos continuar a história dos filhos de Seba. Um dia, esses 7 filhos de Seba estavam dentro de uma casa tentando expulsar o demônio, que falou bem assim, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas você, meu amigo, vem cá, pegou-lhe um porrete, sentou-lhe a peia nele, mas pegaram uma surra tão bonita que saíram correndo nu e todo quebrado de peia. Então, os falsos profetas não têm poder, não tem. Não existe Deus como o nosso Deus. Daqui a pouco eu vou sair cantando as músicas da igreja. Eu vou lembrando assim, tá bom? Os demônios, eles sabem muito bem quem é Jesus e quem é um falso profeta. Tiago 2,19 diz assim, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Satanás sabe que existe um só Deus, sabe quem é Jesus, os demônios sabem quem é Jesus, eles reconhecem quem é de Jesus. Então, você precisa ter muita firmeza, ter muita fé, né? Que Deus ele usa esses milagres, usa assim, mas para pessoas específicas, em momentos específicos, tá? Para alcançar uma população, para dar crédito na palavra do profeta, ou do apóstolo, ou do pastor que está trabalhando naquele momento, tá? E com isso os demônios espancaram lá os filhos de Seba. Eu acho que ninguém quer isso, né? Já, gente, vamos lá retomar agora o raciocínio. Tudo bom? Então, Gabriel estava falando lá dos filhos de Cefas que apanharam dos demônios. Agora, a gente vai dar uma pausa na história. Vamos ver quem são os demônios e o que eles fazem. A gente vai parar um pouquinho a aula só para falar desse tema. É um pouco chato, a gente sabe, mas é necessário. Por quê? A gente quase nunca fala desse tema aqui. Mas é um assunto que a gente precisa tratar. Você precisa saber quem é, o que faz, qual é o objetivo. E é isso que a gente vai ver agora, tá bom?
Então, o que você precisa saber sobre o diabo, os maus espíritos e os demônios? Vamos falar de 8 pontos sobre esse assunto, tá? Primeiro, quem são os demônios? Os demônios são anjos que já adoraram a Deus antigamente. Porém, ao invés de adorar, eles queriam ser? Eu gosto de ouvir vocês, eu sou assim. Eles queriam ser adorados, eles queriam tomar o lugar de Deus. Portanto, eles são anjos, eram de luz, mas não são mais de luz, são anjos das trevas, tudo bem? E onde é que está escrito isso? Eles decidiram ser inimigos de Deus. Está lá em Isaías 14, do 13 ao 14, tá bom? Ou seja, eles já são inimigos de Deus. Quem são eles? Anjos das trevas. E qual é o objetivo dos demônios e do diabo? São 3. A gente fala, às vezes o pastor fala, está lá em João 10, 10. Nunca esqueça, são 3 verbos. Satanás tem um objetivo: matar, roubar, repita, roubar, matar e destruir. Se esse é o objetivo dele, tudo o que ele fizer vai girar em torno disso. Tudo bem? Vamos recapitular, eu preciso que você me acompanhe. Os demônios são anjos de trevas. Qual o objetivo? Vocês comeram, vocês têm que estar mais acordados. Bora lá, qual é o objetivo de Satanás? Matar. Não esqueçam nunca disso, tá? Agora, como é que eles vão fazer isso? Se o objetivo deles é esse, como eles vão fazer isso? É muito simples. Satanás, ele é feio. Os diabos são feios. Porém, para matar, roubar e destruir, eles mentem. Eles se fantasiam. O que eles fazem? Eles se tornam bonitos. Jogam uma purpurina. É aquele famoso ditado: diabo não é tão feio quanto... Não é. Até porque, pensa comigo. O pastor uma vez falou que ele já viu o diabo em pessoa, né? Era bonito, não era, pastor? Se não for bonito, não lhe atrai. Vocês concordam? A gente quer coisa feia? Não quer, irmão. A gente quer coisa bonita, a gente quer um prato bonito, atraente, que enche os nossos olhos, que leve o nosso coração. Então, para isso, para matar, para roubar, para destruir, ele vai mentir para você, porque o diabo é o pai. Perfeito. Agora, vamos lá abrir João 8,44. Abra sua Bíblia. A gente vai ler esse versículo agora. Vocês abrirem, vocês olhem para mim, a gente vai ler junto. João 8,44. Já? Vamos lá. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Não esqueçam, gente, quando uma coisa é muito bonita, quando te agrada demais, desconfie. Desconfie. Se não edifica, se não vai agregar nada à sua vida, desconfie. Porque o diabo, ele pega a gente, não é de uma vez, não. É aos poucos. Ele leva aos poucos, tá bom? Agora, se mesmo assim você foi aquele cristão, não se deixou convencer pelo diabo, se ele não conseguiu lhe atrair com a beleza, ele vai lhe atrair com a feiura. Se não é com mel, é com fel. Como é isso? Se você não se deixou enganar, acredite, ele vai querer lhe colocar medo. Como? Imagina você aqui, meia-noite, precisa fazer alguma coisa, toda escura a igreja, precisa ir lá atrás. Escutou um ruído. Tem alguém na igreja? Ele vai usar o ruído para lhe botar medo. Ah, não quis assistir filme que contém cenas imorais. Parabéns. Aí você vai lá e assiste um filme de terror, que é a glorificação de Satanás.
que vai lhe colocar medo. É verdade? Mas tem certas pessoas que ficam com medo. Tudo bem? Então é mais um artifício de Satanás. Se ele não consegue lhe atrair com a beleza, ele lhe atrai com medo. Ele lhe persegue com medo. Tudo bem? Agora o quinto que você jamais pode esquecer. Não há ninguém, nem força, nem natureza, nem demônio, nem o próprio Lúcifer é mais forte que Jesus. Tá? Jesus é muito maior que o demônio. Onde é que está escrito isso? Em 1 João 4,4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior que aquele. Então lembre, maior que aquele que está no mundo é aquele. Sempre, gente, maior que aquele que está no mundo é o que está em mim. Estou com medo. Tem Jesus ou não tem? Tem Jesus ou não tem? Vocês são desafiados todo dia. Todo dia a gente é chamado. Deus bate, o pecado bate nossa porta e a gente tem que aceitar Jesus todo dia. Se a gente não tem Jesus, ele entra. Tá bom? E o sexto ponto, olha, se você aceitou Jesus, se o Espírito Santo habita em você, não tem demônio que entre. Isso é um fato que tem que entrar. Não existe não existe corpo com Espírito Santo e demônio no mesmo corpo. O irmão está encapetado. Ou o irmão está encapetado mentindo, ou o irmão não tem Espírito Santo. Tá? Aí eu tenho medo do demônio entrar em mim. Eu acho que você tem que ter medo porque você não está salvo. Ou você é de Jesus, ou você não é. Ou você fecha com Jesus, ou você não fecha. Tudo bem? Eu tenho medo da macumba que o irmão fez. O que a gente já leu? Não há magia, não há encantamento, não tem poder maior que o poder de Deus. Então a gente não tem que ter medo de macumba. A gente não tem que ter medo de demônio. Quem é demônio? Já está derrotado, irmão. Verdade. E agora vamos lá. E Deus, sétimo fato sobre o demônio, magia. Deus proíbe que qualquer um de seus filhos pratique magia de forma ativa ou passiva. O que isso quer dizer? Você não precisa ser necessariamente um macumbeiro para participar. Como é que eu posso participar de forma passiva? Assiste filme de macumba, assiste filme de magia. Que filme? Não vai ser legal agora. Harry Potter. Assiste filme do Crepúsculo, The Walking Dead. Tudo que fala de magia negra, você está participando de forma passiva. Você está abrindo uma brecha. E Deus condena isso. Onde, Paulo? Deuteronômio 18, 9 a 14. Gálatas 5, 19 a 21. Porque isso faz parte das obras infrutíferas das trevas. Tá bom? Agora, se Satanás é inimigo de Deus, por que você está brincando com o inimigo de Deus? O diabo brinca de ser diabo? Ele veio fazer 3 coisas. O que é? Então a gente também não pode brincar com ele. Tudo bem? Agora o fundamental, o 8º fato sobre essa questão. Nós, Paulo falava, nós somos a grande comissão. Nós temos um papel fundamental nessa terra. O papel da grande comissão é levar as boas novas. Nós estamos aqui para falar do nome de Jesus. Não para caçar demônios. Deus não mandou a gente aqui para atacar uma Bíblia no demoniado. Não. Deus não mandou a gente aqui para exorcizar ninguém. A gente não veio aqui para culpar ninguém. A gente veio aqui para falar das boas novas. Estamos aqui para isso. No dia que esse não for mais seu papel, tudo bem? Recapitulando, rapidinho. Quem é os demônios? São anjos de trevas. Qual o objetivo deles? Como eles fazem isso? Como? Mentindo sempre. Se disfarçando. Quem é mais poderoso que Satanás? Qual é o nosso papel? Caçar eles?
Qual é o nosso papel? Falar as boas novas. Agora, recapitulando, depois dessa surra, o que aconteceu? Bora lá, Eduardo. Essa surra hoje está doída, né? Vocês perceberam que toda a história, todos os princípios, eles atacam diretamente aquilo que a gente faz, pensa, né? E é assim mesmo. Os judeus e os gregos, eles eram duas raças que praticavam magia, não é? Vamos voltar para a surra. Essa surra, top, né? Os judeus, eles viram o que aconteceu, as pessoas lá em Éfeso viram o que aconteceu, como o pastor Gleice falou, o Gabriel falou, né? Eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas quem és tu que veio me confrontar? Vamos trazer um pouco para a nossa vida? Eu vou tentar andar menos, que a minha perna está doendo. Trazendo um pouco para a nossa vida. Quem és tu que agora está aqui, no CENIB, aprendendo, ouvindo sobre Paulo, e no dia seguinte, mente? Quem és tu que fala de Jesus, louva lindamente aqui, e depois adultera? Quem és tu que faz a maior obra dentro dessa igreja e chega lá fora e arruma briga com outras pessoas? Estou falando para vocês, dói em mim também. Eu sou um pouco assim. Eu preciso me dominar, eu preciso me controlar. O povo todo ficou impressionado. As pessoas já tinham visto a capacidade dos demônios de meter medo, né? Meter medo, fácil, né? Mas o que testemunharam agora é que até os demônios reconhecem o poder de Jesus e temem a Jesus. E, consequentemente, vão temer aqueles que praticam o que Jesus praticava. Então, o meu conselho e o recado é que cada um de nós venha a praticar, não só estudar, saber o que está aqui de capa a capa. É fácil. Eu posso ler todo dia, e está caindo tudo. Posso ler todo dia, decorar um monte de versículo, chegar aqui no final de semana, falar tudinho para você. Mas quantos eu vivi? Quantos eu pratiquei na hora que foi necessário? Quantos versículos de imoralidade eu pratiquei daqueles que eu memorizei durante a semana, na hora que eu fui tentado a pecar sexualmente? Quantos versículos sobre mentira eu pratiquei quando eu fui tentado, né? Quando o meu chefe lá no trabalho perguntou: tu passou essa peça errada? Mesmo eu sabendo que eu posso pegar a conta, minha obrigação é falar a verdade, mas será que eu falo? Minha família depende de mim. Mas antes de depender de mim, de você, ela depende de Deus. Lembre-se disso. Seja honesto, seja sincero. Tá? Continuando. O povo viu a batalha e viu quem ganhou. Tá? Como o Gabriel falou, o ocultismo, a magia, o espiritismo, a macumba, era tão grande que eles tinham até uma biblioteca, né? E olha só que dado interessante. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Está em Atos 19, 18, verso 18 e 19. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram os seus livros e queimaram. Tá? Mas o detalhe, o livro não era dado de graça, eles pagavam por aquilo. Tenha em mente, acho que é bom anotar, 1 dracma era o salário do dia. O salário mínimo deveria ser ali em torno de R$880 deles, naquela época. 20 dias úteis de trabalho dava aproximadamente ali R$44 por dia.
O valor dos livros que foram queimados chegaram a 50 mil dracmas, o equivalente a 2.200.000 reais. Eles não ganhavam tudo isso, mas tudo que eles ganhavam, eles empregavam em comprar aquela ideia, aquela história, né? Vamos trazer para a nossa vida. Será que o que eu estou fazendo com tudo que eu ganho? Eu estou empregando o quê? Em ajudar o meu irmão? Ou eu estou comprando o livro lá do Harry Potter? A coleção inteira custa caro, né? Eu estou, com o meu dinheiro, eu estou fazendo o quê? Eu estou tentando investir nesse templo que eu venho toda semana, nesses ar-condicionados, ou eu prefiro ir dar uma volta ali em Figueiredo, todo final de semana. No mínimo, você vai gastar uns 200 reais. Isso se você for só lá e voltar, sem comer nada. Porque a gasolina não está barata, não. Era a mesma coisa que eles faziam. Tudo que eles pegavam, eles empregavam naquilo ali, né? E eles adoravam aquilo ali. Havia também adoradores de Artemis, tá? Nome grego, e Diana, que é um nome romano. Paulo teve problemas, porque ele insistia em ensinar que Diana não era Deus, mas o povo era teimoso. É que nem o pastor insiste em dizer para você que Deus é maior que tudo, Ele vai suprir as suas necessidades, Ele vai te dar tudo que você precisa, mas você ainda assim tem medo. Tem medo até quando vai colocar sua oferta ali dentro do gasofilaço. Será que não vai faltar para eu comprar o arroz? Mas eu tenho uma conta para pagar assim, assim, assim. Será que se eu colocar 10% do que eu estou ganhando ali, poxa, poderia ter feito isso, poderia ter pago isso. É uma insistência. E há uma relutância do povo, que somos nós, em agir de tal forma, agir corretamente, agir como está escrito, com fé. A Bíblia fala que o amor verdadeiro ele lança fora todo medo. Confesso para vocês que às vezes a minha esposa me briga. Se eu saio, eu estou desempregado, eu saio para fazer um frete, aí eu ganho 50 reais. Aí o irmão chegou comigo, a gente está fazendo uma inteira para ajudar uma família. Tu tem quanto aí? Eu já tinha pago uma conta de 30, eu só tinha 20, e eram os únicos 20 que a gente tinha. Eu falei, pega aí. E tu não vai ficar sem nada? Eu falei, pega aí, Deus vai dar. Eu nem imaginava que 2 dias depois eu ia ganhar um rancho. Eu dei para ajudar. E a Bíblia fala isso. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias receberá de volta. Eles tinham erguido uma enorme estátua que residia no templo em Éfeso. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O pastor Gleice falou isso ainda agora. Haviam sacerdotisas que eram chamadas de prostitutas sagradas. Nem tente imaginar o que elas faziam. Você só vai pecar tentando. Tá? Porque eles cultuavam várias coisas. Tá? O culto, a vaidade, brincos, maquiagem, prata, ouro, vestimentas, tudo isso era o foco dessas profetisas. Elas disseminavam esse conhecimento entre o povo. Aí pode parecer que eu estou falando só para mulher, né? Porque homem não usa brinco, alguns usam, né? Mas vamos lá, se a gente for trazer para a vaidade, a gente, homem, compra, ganha o dinheiro ali suado, aí, em vez de empregar em alguma coisa útil, vou comprar uma bermuda aqui de 100 reais. Só para me passar ali na frente dos caras, eles vão achar minha bermuda maneira. Só para provocar a inveja do outro. Só para parecer mais que o outro. Para tentar ser algo que a gente não é. E dizer assim, 1 Timóteo 2,9, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso. É evidente que a preocupação de Paulo não era apenas a moda local, mas sim ao conhecimento que estava sendo disseminado. Se aquilo ali se espalhasse, logo todos deixariam de
se voltar para Cristo e se voltar para essa deusa. E esse culto, a vaidade, levaria não só à vaidade, mas possivelmente a um pecado de imoralidade, que também tinha muito naquela época. Orgias, festas, essas coisas tinha bastante. Tá? E essa extravagância nos mais variados adornos, essa era a preocupação. Torna-se relevante lembrar que estes adornos e penteados tornaram-se ponto de referência das adoradoras de Diana. Tá? 1 Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4, e coloca assim: desafio às mulheres. Tem aí, Natasha? Porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. 1 Timóteo 2,10. Agora Paulo revela as boas obras como o melhor adorno para uma mulher. Boas obras. Boa obra não é você, como o pastor Gleice citou o exemplo mais cedo, falar do seu irmão. Não é você sair da sua casa para espalhar uma fofoca. Isso não serve só para a mulher, serve para todos nós. Não é você sair da sua casa para ir arrumar confusão. Você vir para a igreja para buscar ser melhor, maior e mais conhecido do que o seu irmão. A Bíblia fala que quem quer ser o maior no reino dos céus tem que ser o maior servo. Você quer ser o maior? Se esforce, seja servo. E não tente derrubar ninguém. A caridade e a humildade eram características fortes dos cristãos. Porém, em Éfeso, o individualismo e os adornos prevaleciam. Eles preferiam essas coisas do que a caridade e a humildade. O que eu quero dizer com isso? O que Paulo quer dizer com isso? Que as pessoas, nós, como pessoas, preferimos às vezes os nossos próprios interesses do que ajudar as pessoas que estão próximas a gente. Ajudar não é só dar o dinheiro, não, gente. É ajudar, é chegar lá. Varley, precisa de que lá na tua casa? O que eu posso fazer lá? Está querendo melhorar alguma coisa? Eu vou lá contigo. Né? Ajudar é você chegar com um amigo seu que está precisando fazer uma obra em casa e você se dispor, não só do seu poderio financeiro, mas da sua força física, da sua inteligência, ir lá e se dedicar. Isso é ajudar. Quando você pega tudo que você tem e emprega na vaidade, nas coisas para si mesmo, você deixa de praticar a caridade e a humildade. Olha só, recado que Paulo dá às mulheres. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Isso aqui Paulo falava porque, naquela época, as mulheres que eram as profetisas, elas queriam disseminar esse conhecimento, esse culto. Mas como vocês viram hoje, a mulher pode se ensinar. Quem estava aqui ainda agora? A Paula. Você sabe de alguma coisa que desabone a Paula de estar aqui? Se você sabe, me procure. Mas enquanto isso não acontece, e não vai acontecer porque eu conheço a Paula, e eu sei que ela tem seguido um caminho que leva à salvação e à santidade, e a gente ajuda para que isso ocorra, né? Ela vem aqui e ensina, nos ensina. Eu estava ali, eu estava aprendendo. Ou vocês acham que eu nunca quis assistir Harry Potter? Né? Nunca assisti um filme de bruxaria. Vamos lá. Acerca de tudo isso havia um comércio. Aí eu vou falar de dinheiro de novo. Paulo, quando ele começa a atacar as deusas ali, que era a fonte de renda das pessoas, dos ourives, dos artesãos, que vendiam as imagens, as réplicas, aquela que você leva para casa e deixa lá na sua estante, bonitinha, você está adorando aquilo. Aquilo que você vai quando, por exemplo, viaja, ele dá até um exemplo aqui, Nordeste, Minas Gerais, no Pará, lá, o Círio de Nazaré. Quantas pessoas você conhece que precisa ouvir isso aqui?
sobre o Ciro de Nazaré, que pega lá aquela imagem da santa, vai lá, pede para benzer, deixa em casa e todo dia ele diz, me proteja, mas esquece de falar com o Criador. E tem acesso direto, né? Falei que eu não ia andar muito, mas é difícil, né? Essas pessoas, eles eram os camelôs lá daquela cidade. E quando Paulo começa a atacar e os cristãos, os judeus, começam a se converter ao cristianismo, logicamente, a venda e o lucro deles começa a baixar. Tanto que eles ficaram com tanta raiva que eles mandaram caçar Paulo, né? O pastor Gleice falou disso mais cedo. Aconteceu um exemplo com o pastor Val. Um dos ourives, chamado Demétrio, olhou ao redor e viu que com todos esses convertidos para o caminho, e lembre que Paulo tinha ensinado diariamente, durante 2 anos, então muita gente já tinha se convertido. Já era um valor significativo que não estava enchendo o bolso dos ourives. Tá? As vendas caíram. Ele chamou seus colegas trabalhadores da profissão, está no verso 25, do verso 25 ao 27 de Atos, capítulo 19. Tá? Anotem aí. E aí eles procuraram matar Paulo. E aí pegaram, senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Eles tinham medo até que a deusa deixasse de ser deusa só porque Paulo estava pregando a Deus. Para você ver como as pessoas se incomodam e vão se incomodar quando vocês falarem de Jesus, porque vai tirar a atenção das pessoas de outras coisas, de outras fontes de lucro. Mas Demétrio, ele tocou no nervo, lá no íntimo. Onde era? No bolso. Quando você fala em dinheiro, pensa 2 vezes, né? Será que eu ouço? Se eu ouvir, vai doer aqui, eu vou deixar de pagar. E lembre-se que esta é a segunda vez que Paulo recebe a oposição dos gentios com relação a ele tratar um assunto, nesse caso, a questão da deusa, e ele recebe a oposição no sentido de que ele estava atacando diretamente o lucro. Vocês lembram da primeira? A primeira foi a questão da endemoniada, que ela ficava seguindo ele, que sabia que ele era seguidor de Cristo, e ela predizia o futuro e ganhava muito lucro para os patrões dela, né? Vou trazer para a nossa vida de novo. Nosso patrão no trabalho, pelo menos, ele sabe que você lá, você vai gerar lucro. Ele quer você lá para trabalhar. Então, ele vai fazer de tudo para te manter lá de domingo a domingo. Mas aí eu entro num assunto importante. Quem é Deus na sua vida? Deus, ele é aquele que provê, que ele faz aparecer, ele faz cair na sua mão. Ele lhe deu trabalho, mas não para você ser escravo dele. Então, toda vez que surgir a oportunidade de uma extra, no sábado e no domingo, pense bem a quem você serve. Reflita nisso. Tá? E entenda que Deus, ele supre todas as nossas necessidades. Isso é uma decisão de fé. É difícil de fazer, mas é necessário. Se você quer ter um crescimento espiritual, se você quer sair desses padrões mundanos e começar a ter um relacionamento mais estreito com Deus, você precisa decidir a quem você serve, se é a Deus ou ao mundo. Então, você ser chamado para uma extra, 1 vez, 2, 3, não é errado. Agora, você se voluntariar para extra, porque quer ganhar mais, você está cultuando o seu trabalho. E não venha com o pretexto de dizer, eu vou ganhar mais lá na minha empresa para investir aqui no templo. Isso é enganação. Quando o dinheiro cair na sua mão, você vai olhar aquela bolsa que eu tanto queria dar para comprar.
aquele carro que eu tanto sonhei, olha, Deus está me dando de presente. Muito cuidado. Tá? Vou passar aqui para o Stefan. Só para a gente fechar a nossa, já finalzinho da tarde, noite de hoje, né? Foram muitos princípios. É sem dúvida uma disciplina, tem um conteúdo vasto, pesado, mas sem dúvida, hoje, assim que eu cheguei, eu conversei um pouco com o Stefson, com o próprio Eduardo e com a Paula, e eu pedi para que eles saíssem, né, um pouco do script e puxassem mais princípios para a nossa vida. Eu acho que hoje nós aprendemos um bocado de coisa. Eu tenho mais ou menos aqui umas 2 chaves de conteúdo ainda para passar, mas eu não vou passar esse conteúdo agora, eu vou reservar. Eu acho que deu na medida, né? Vamos reservar, guardar, Stefan, esse restinho de conteúdo para a próxima aula. Hoje você, sem dúvida, aprendeu sobre prioridade na sua vida espiritual, chamado de Jesus para a sua vida espiritual. Sem dúvida você aprendeu que não é o melhor local que vai te propor os melhores resultados. Paulo nos dá esse exemplo, onde ele é impelido por Deus para ir para regiões de maior dificuldade, ali onde era necessário realmente o evangelho ser esclarecido, ser dito, ser pregado. E por conta disso, muitos, né, foram evangelizados e transformados por Jesus naquela cidade de Éfeso. Temos uma carta muito importante na Bíblia Sagrada, que foi escrita para aquele povo e que até hoje serve para o nosso rumo de vida, né, que Paulo deixou então a partir daqueles dias difíceis da vida dele. E sem dúvida, agora há pouco o Eduardo nos colocou então também aí sobre essa questão, né, de a Paula na verdade um pouquinho mais cedo colocou essa questão dos demônios. Eu creio que muitos de nós já sabiam a respeito desse conteúdo, mas alguns ficaram bem interessados, né, sobre como é que é a aparência dos demônios, como é que eles vêm nos atacar, o que de fato o diabo está para intentar contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa fé diante de Deus. Então, a gente vai dar um ponto aqui, vamos dar uma descansada para o nosso culto já começar, mas antes disso a gente vai orar. Stefan, tem algum aviso? Tem alguma tarefa? Alguma recomendação? Você tem? Tá, então eu vou terminar de orar, aí você vem aqui dar essa recomendação, esse aviso. Feche seus olhos, por favor, e vamos orar assim. Deus querido, obrigado pelos princípios que hoje nós entendemos, Senhor. Eu te agradeço, Deus, por essa equipe que se esforça durante a semana, que prepara as aulas, Deus, que pega os conteúdos, que estuda, que vem para a Bíblia, Senhor Deus, pega os exemplos da Bíblia, os princípios e traz da melhor forma possível, Senhor, esmiuçado para cada irmão, para cada filho teu. Hoje está aí sentado, numa certa comodidade, uma paz no coração, aprendendo, Deus. Eu te agradeço pela vida de cada um que compõe essa equipe, desde a parte da projeção, a parte da tecnologia, Senhor Deus, das filmagens, da transmissão, aos professores, às esposas, Senhor Deus, dos que vêm da aula. Eu te agradeço, Senhor Deus. Continua dando a eles esse coração generoso de nos trazer a Tua palavra e nos trazer o Teu incentivo. Cada um com seu formato, cada um com a sua característica, Deus. Um mais engraçado, outro mais sério, outra mais descontraída, enfim, Senhor Deus, que todos possam ser utilizados como grande ferramenta para o nosso ensino, o ensino do Teu Evangelho. Eu te agradeço, Deus. Eu agradeço pela vida de todos que vieram hoje também, que saiam daqui diferentes de como chegaram, Deus, com decisões, como a gente sempre fala aqui, Senhor Deus, nos ajuda a tomar decisões para mudarmos de vida, mudarmos para uma vida mais santa, não uma vida melhor, mas uma vida mais santa diante de Ti, porque a Tua palavra diz que só se nos santificarmos é que poderemos Te ver um dia. Te agradeço, Deus, vem nos ajudar. Em nome de Jesus te peço. Amém. Muito bem, Stefan vai passar um rápido aviso aqui. Eu acho que é alguma coisa de exercício. E pegue essa anotação, por favor.
A gente vai fazer um quiz recapitulando a aula rapidinho, tá? A gente tem 2 minutos, na verdade 1 minuto para fazer isso. Rapidinho, eu vou perguntar e você vai responder daí, bem alto, tá? Que nem a Paula fez. Aonde está localizada a cidade de Éfeso? Na Ásia, isso mesmo, na Ásia ou na Turquia, certo? A igreja de Éfeso foi fundada em que viagem de Paulo? Segunda, isso mesmo. Qual era o templo que era considerado a segunda maior maravilha do mundo no mundo antigo? Templo de Artemis, isso mesmo. Quantos anos Paulo ficou em Éfeso? 2 anos. Qual eram os propósitos das maravilhas que Paulo fazia? Isso mesmo, evangelizar. Sei que você não falou, mas é evangelizar, tá? Lembra, ele falava a boa mensagem, ele dava a boa mensagem, dava o evangelho e ele testificava com o cumprir daquilo, que seriam as maravilhas. Serviam para evangelizar, tá bom? E a nossa última é: o que é mais importante do que Deus? Só para a gente encerrar, o que é mais importante do que Deus? Nada, é isso mesmo. Tá, gente? Muito obrigado. E a nossa tarefa para casa, essa semana, vai ser o seguinte: você que não terminou de ler Atos, você vai terminar de ler Atos, tá bom? E você que já leu Atos, adivinha? Vai ler Efésios agora, tá bom? Você percebeu que a nossa aula todinha foi falando de Atos, certo? Então, você que leu Atos, você viu que estava encaixando certinho. Agora a gente vai ler Efésios, que na próxima aula a gente vai falar muitas coisas de Atos e muitas coisas de Efésios, tá bom? Então a nossa tarefa para casa é ler Efésios, tá? Um bom culto pra gente e até amanhã, até semana que vem, se Deus quiser.